Olá, eu sou a Piedade e vim aqui abordar um tema que é qual é a diferença entre a flor artesanal simples e a flor artesanal de luxo. Bem, elas têm diferenças, mas todas têm suas qualidades, não é? A flor artesanal simples, especialmente a feita com tecido, ela tem aí uma gama muito grande de técnicas, certo? Ela tem muitas é, possibilidades de técnicas, uma variação muito grande. E estas flores de tecido as simples, elas têm uma condição de poder ser trabalhado tecidos que não são os mesmos utilizados na confecção das flores artesanais de luxo, certo? A flor simples, artesanal simples, ela pode ser feita até em malha, ela pode ser feita em tecido sintético, pode ser feita numa gama muito grande de tecidos, inclusive os naturais também, nada impede. Mas, justamente por ela ser uma técnica mais rápida, mais assim, que dá um volume, né, de produção maior, ela já tem aí uma característica de ser feita com materiais mais simples e que também vão ter todo a sua graça e toda a sua importância. Mas elas têm aí, então, muitas variedades de técnicas que não são aplicadas à flor artesanal de luxo. Por quê? A flor artesanal de luxo, ela tem 3 pilares que são os principais do produto que é feito no universo do luxo, que é considerado dentro da análise de quando um produto é de luxo. Eu falo e vou falar várias vezes porque o mote do meu trabalho é a flor artesanal de luxo. Então, sempre eu vou estar frisando os 3 pilares, que são os mais básicos, porque existem outros quesitos, vou citando aqui, mas são a tradição, a qualidade dos tecidos e a exclusividade. Então você vai me dizer, poxa, mas a flor de tecido simples também é feita uma a uma, tem uma exclusividade, porque foi feita artesanalmente. Não tenha dúvida, isso realmente é uma coisa que tem que ser considerada. Porém, na flor de tecido simples, que são várias as técnicas, basicamente não existe esta ligação da tradição, que é tão focada nesta qualidade do universo do luxo, né? O que é a tradição? É uma história que está por trás desta confecção, desse fazer, não é? Então tem ali, está ligado a alguma situação que está ligada à história de um país ou de alguma região, e que isso é muito valorizado e reconhecido na maior parte dos lugares onde se tem esse conceito do luxo, certo? Então, com certeza, as flores artesanais simples têm um valor e um mérito indiscutível. Porém, ela não agrupa esses 3 quesitos ao mesmo tempo, certo? Então, a tradição é uma coisa que é muito forte. Então, na técnica da confecção da flor artesanal de luxo, existe a tradição dos ferros quentes, que foi iniciado no final do século XVII no Reino da França, não é?
Ali foi aonde ficou consagrada esta técnica e que ela, durante muito tempo, ela era um ofício da realeza. Os artesãos que faziam flores, os chamava-se buqueristas, eles faziam, eles eram funcionários da realeza. Então, ali era tudo uma somatória de técnicas e eles precisavam ter resultados muito satisfatórios, porque agradar a realeza não era qualquer artesão. Então, essas pessoas, elas foram se aperfeiçoando cada vez mais, desde quando começaram a desenvolver a técnica, e cada vez mais foi ficando um reconhecimento que eles eram, que esse trabalho era um trabalho de tradição, que estava ali sendo considerado de muito valor. Existe uma lenda, eu não tenho certeza se é verídica, mas tem um quadro da Maria Antonieta, a rainha, né? Maria Antonieta, que ela está segurando uma flor de seda. A lenda conta que ela ficou tão impressionada assim, com a beleza daquela flor, de tão assim delicada, a semelhança com a flor que ela tinha, as flores que ela tinha lá nos jardins do castelo onde ela vivia, ela ficou tão impressionada que ela que desfaleceu. E ela começou, não sei se isso procede, mas tem essa história que é contada. E ela, essa flor, ela começou a usar muito frequentemente e se tornou até mesmo um tipo de um amuleto para ela, um símbolo de sorte. Então, ela tinha essa flor feita pelos buqueristas. Bom, então, voltando, a questão da flor artesanal de luxo, ela tem essa questão, os materiais também. Os materiais são basicamente e essencialmente naturais, porque eles são tecidos mais adequados para receber todo o procedimento que é feito com essa técnica. Então, não tem como usar outro tipo de material, porque não vai ter o resultado que é considerado o ideal para esse tipo de flor. Então, são os tecidos que também dão essa diferenciação. Não importa se eles vão ser estampados, se eles vão ser bordados, se vão ter algum beneficiamento a mais, mas eles basicamente têm que ser todas as gamas de algodão, todas as gamas de seda e todas as gamas de lã ou linho. Então, são esses três quesitos que são considerados, né, das flores artesanais de luxo, e isso tem essa diferença que a flor simples, né, de artesanal mais simples, ela não detém, né, porque nós sabemos que a criatividade das pessoas é uma coisa muito importante, muito bonita. É lindo vermos as pessoas que têm ideias incríveis, às vezes até muito mais elaboradas, mas não tem esses quesitos, principalmente esse que está relacionado com a tradição, não é? E os materiais. Então, esse é basicamente a diferença, né? E também me perguntam assim, mas as pessoas confundem a flor artesanal simples com a flor artesanal de luxo? Olha, só se a pessoa for muito desatenta,
porque é notável quando a flor é feita artesanalmente, é, com esta técnica, né? Eu não estou dizendo que as outras não têm valor e que não sejam bonitas, não tenha dúvida. Essas flores, por exemplo, que são queimadas, tem umas que são belíssimas, mas elas justamente são queimadas, né, na vela, porque são sintéticas. O material é sintético, por isso que ele fica todo dobrado, ele fica, né, todo envergado, com aquele calorzinho só que tem na vela, porque se colocar a pétala dentro do ferro, como é feito com a técnica da flor artesanal de luxo, ela acaba, ela mingua toda, ela fica toda retorcida, porque ele tem os tecidos sintéticos, eles têm uma combustão muito forte e então não suportam esse tipo de beneficiamento que é feito com esta técnica, né? E o contrário é verdade. Se nós pegarmos uma pétala de seda, ou de linho, ou de algodão, ou de lã, e passarmos na vela, vai queimar tudo. Não vai ter torcido, simplesmente vai dar uma. É, vai dar a combustão. Aí vai queimar mesmo, porque ela não tem, esses tecidos naturais não respondem a esse tipo de calor, que é o fogo in natura, não é? Elas respondem bem ao calor do ferro, mas quando é o fogo mesmo in natura, não é possível fazer a técnica que eu estou aqui apresentando. Então, existe essa questão das pessoas confundirem. É muito difícil, porque é visível a diferença quando você vê um trabalho, né, que tem todo ali um comportamento na flor. Ela tem um corpo que é diferente e que o material ele dá esta diferença também, porque normalmente mesmo a flor muito bonita, muito bem feita, com materiais outros, elas têm um outro tipo de resultado na textura, é muito brilhante, tem alguma coisa que não fica tão natural como com os tecidos naturais direcionados para essa outra técnica, né? Então, eu vou dar uma passada e tomei a liberdade aqui de anotar os tipos de flores artesanais que existem, porque são muitas qualidades de materiais que são usados, mas eu quero pautar os que são mais conhecidos para você ter uma ideia aqui de como tem uma variedade muito grande de flores artesanais. Então, vamos lá. Existe a flor artesanal de papel, de feltro, a flor artesanal feita com fitas, a flor artesanal feita com tecido, né, que é a que nós tratamos aqui, a feita também em prata, em ouro. Sim, os ourives, né, os prateiros, eles têm lá a técnica que eles vão ah, é, lapidando ali os metais, né, dentro de um calor adequado, tem a técnica deles lá, e eles moldam as flores em metais. Isso é porque a prata e o ouro são maleáveis, né? São metais que permitem a maleabilidade na hora de fazer a, a confecção, né? O desenho da flor. Outro material plástico. Acabou de ter agora um desfile da marca Dolce & Gabbana, que é uma marca muito conhecida aqui entre nós, inclusive muitos
Muitas pessoas admiram muito a marca e eu adoro Dolce & Gabbana porque eles são muito enfáticos em usar flor nas coleções, em todas as coleções de outono, inverno, primavera, verão, eles sempre lançam a flor, as flores. Dessa vez eles fizeram flores, maxi flores para colocar nos vestidos, como broches, acessórios de cabeça, e fizeram uma roupa toda com flor de plástico. E é artesanal, não tenha dúvida que é artesanal, porque mesmo que tenha sido criado ali de uma maneira, aí no caso, industrializada, porque o plástico não dá para fazer na mão, certo? Então, deve ter sido desenvolvido especialmente para a marca e a montagem foi toda feita em ateliê, porque ali teve toda uma preparação, né, de tonalidades, de materiais para se adequarem, né, para fazer o vestido, um vestido de flor de plástico. E muito provavelmente eles vão lançar dessa maneira acessórios com flor de plástico. Então existe a flor de plástico, inclusive a gente vê normalmente nós vemos isso em muitos lugares, as flores de plástico, né? Outro material, EVA. EVA é um material também usado para fazer flor. Origami está dentro do universo do papel. Origami é uma técnica japonesa, né, que eles fazem, tem toda uma estrutura do trabalho com os papéis que fazem flores maravilhosas. Tem a flor de vidro também. Os especialistas que trabalham com vidro, principalmente na região da Itália, ali em Murano, eles fazem, mesmo com o sopro, né? O vidro é feito com sopro, mas eles têm técnicas que desenvolvem vidros com essa aparência, com esse formato. Existem marcas centenárias de vidros que fazem as flores em vidro, que são maravilhosas, são verdadeiras esculturas, não é? Então, principalmente na França, uma que eu conheço, chama Lalique. Ela é um ateliê de vidros especiais, centenário, é maravilhoso. Então, existe. Outra qualidade de flor de artesanal, crochê. Crochê, talvez tricô também, mas o crochê é certeza que existem as flores de crochê, inclusive agora está usando muito crochê e tem vários formatos, várias propostas, tamanhos, né? Que é feito com as linhas, né? E feito no crochê. E também é feito aqui, não é muito usual, mas flores de plumagem. Isso é muito usual fora daqui do Brasil, a montagem de flores, né, com penas, né, de aves. Eu entendo que logo, em breve, essas penas elas devam ser substituídas por penas artificiais, porque existe um movimento muito grande para não ter esse tipo de produção de coisas sendo feitas com peles ou penas de animais, né? Então, muito provavelmente isso já deva estar sendo desenvolvido. Eu adoro, é muito bonito realmente, mas tendo essas para substituir, como existe, o ser humano é extremamente inteligente e criativo. Tenho certeza que em breve vamos ter penas artificiais, né? Bom, também as pessoas me perguntam como que eu cheguei a fazer esse tipo de flor artesanal de luxo. É porque eu tenho uma experiência muito
larga por conta da minha profissão, né, da minha trajetória profissional. Então, e a flor sempre foi um elemento que eu usei nas minhas coleções todas de acessórios e customização. Então, eu fui fazendo ao meu modo, né, alguns tipos das flores simples, flores artesanais simples, né? E sempre eu também apliquei as minhas especialidades, como o tingimento. Isso é uma coisa que sempre norteou também o meu trabalho, tingimento de materiais para fazer flores, as flores simples e tal. Só que com o tempo eu fui percebendo que eu precisava ter uma coisa, um produto mais elaborado, que tivesse mais uma possibilidade de que eu pudesse fazer mais outros produtos, porque a flor artesanal de luxo, ela propicia isso, porque você faz uma pétala, a partir de uma pétala, você vai fazendo a montagem das flores, não é? Então, mesmo que você não use todas as pétalas para fazer uma flor, você depois pode usar para outro produto. Olha aqui, por exemplo, eu quis mostrar que esta echarpe, ela é toda montada com excedentes de pétalas de produções que eu fui fazendo. Então foram sobrando pétalas e eu guardo sempre, e eu sempre aconselho isso. Quando você for fazer suas flores, faça sempre pétalas a mais para sobrar um pouquinho. E aí eu montei esta echarpe, que ela ficou belíssima. Ela é toda ela foi toda costurada uma a uma, com pétalas de variadas sedas. Aqui ela é toda de seda, no caso, mas são vários tipos de seda. Aqui tem tule de seda, tem chiffon de seda, tem chamalote, tem organza. Olha, é infindável a quantidade de tipos de seda que existem. Bom, então foi na minha trajetória mesmo que eu fui percebendo que eu precisava fazer uma variação, né? Já que esse elemento, esse tema, sempre eu tive muita demanda, então eu precisava fazer essa variação. E então foi através também de eu perceber a riqueza que tem encerra nesse produto, né? Porque para mim é visível, eu tenho esse contato muito contínuo, né, com produtos de qualidade, produtos que nem tanta qualidade assim tem, mas tem beleza também e tal. Então, porque eu tenho que observar, faz parte do meu trabalho, ter a observação de vários materiais que passam por mim. Então, eu ia fazendo as minhas experiências e fui pesquisando também, né? Através de pesquisas, que a gente sempre precisa fazer pesquisas quando você vai fazer algum produto novo, quando você quer criar alguma coisa. Você também deve fazer na internet, em revistas, enfim, tem muitas opções para recorrer atualmente, né? E, enfim, é uma situação que veio decorrente da minha experiência de trabalho e de demandas. As pessoas me pediam, eu queria uma flor especial, uma flor diferenciada. Então, nós precisamos nos aprimorar, não é? Eu tive uma experiência que foi muito interessante, é que eu vi flores em viagens, né, que eu faço para fazer pesquisas e tudo.
e eu via essas flores muito bem compostas, que tinham um porte, tinham uma... É uma peça que você vê que tem uma elegância, por mais simples que seja. Então, eu fui fazendo uns testes, né? Eu olhava, cheguei até a comprar algumas, né? Que eu achei que eu fosse dar conta de fazer. Ah, eu vou pegar e vou fazer por minha conta, do meu jeito, né? Então, eu fiz as experiências. É interessante, a gente precisa estar aberto para fazer essas experiências. O que aconteceu? Era bem demorado, bem mais assim, para eu chegar até aquele resultado ali que eu estava vendo, eu falei, nossa, mas acho que não é bem assim como eu estou fazendo. E ficava sempre com uma questão. Deve ter alguma coisa a mais que eu não estou conseguindo perceber, não estou conseguindo fazer. Então, eu fiz flores com a minha técnica, a técnica do olhômetro, e não tive assim, ficou assim, teve um resultado, mas eu fiquei frustrada, porque eu vi a diferença, porque não, alguma coisa ali não dava liga. Então, eu finalmente acabei conhecendo uma florista top aqui no Brasil, que inclusive ela expunha lá na França, e ela atende muitas, muitas confecções, muitas. Já chegou a atender lojas de decoração também. Então, é uma pessoa que tem uma capacidade criativa e talento e técnica que é indiscutivelmente maravilhosa. E ela, eu fiz o curso com ela, é auxiliadora Estocco. Ela me deu um curso muito simpática da parte dela, porque é uma coisa que ela faz com tanto esmero, e ela foi muito generosa em passar para mim toda aquela experiência que ela tem. Claro que ela é uma pessoa que tem quase 40 anos de experiência com isso, então eu tive um aprendizado com ela que me favoreceu bastante, mas claro, é só com o tempo que vamos fazendo o aperfeiçoamento e toda a possibilidade de chegar ali perto, né? Mas eu também cheguei à conclusão que é interessante aprender a técnica e dali por diante fazer a própria trajetória, não é? Então foi para mim uma diferença tão incrível, porque quando eu vi que realmente, porque que a minha flor do olhômetro não deu certo, porque tinham ali, tinha técnica que eu não sabia. Então não tem milagre, né? Não existe assim um milagre, eu vou olhar e vou fazer. Não. Tem um método, tem uma coisa que você tem que saber ali, porque não fica igual. Não fica não precisa ficar igual, mas não tem o resultado satisfatório, como no caso eu queria. Então, eu fiquei muito satisfeita, fiquei assim, muito contente de ter aprendido, porque quando eu fui, uma das vezes que eu viajei a trabalho, e eu estive numa loja da Chanel, e lá é assim um encanto. Agora temos a loja Chanel no Brasil, naquela época não tinha, no começo dos anos 2000, meados dos anos 2000, não tinha chegado ainda aqui. Então, eu, numa loja, eu fui vendo as flores, e quando eu vi uma que eu fiquei tão encantada com aquela flor,
não era a camélia, era um outro estilo, era uma flor grande, era maravilhosa. Eu fiquei assim parada olhando e perguntei o preço da flor para a vendedora e ela falou para mim, isso naquela época, ela me disse que aquela flor custava 1.800 euros. Eu olhei aquilo e fiquei assim, mais ainda. Aí eu falei, não, tem alguma coisa que não é possível, não é só porque é Chanel, tem alguma coisa que está encerrada aí além da marca. E ela começou a me explicar, ela começou a detalhar, porque ela viu o meu olhar de interesse e de curiosidade. Então, ela foi explicando que tinha ali sido feita numa determinada um determinado ateliê, que é um ateliê muito renomado, que é especializado em flores lá naquela região. Então, ela foi explicando e aquilo foi me encantando mais ainda, porque é tão interessante quando você tem uma peça e você sabe que ali está contido muitos valores naquele trabalho. Então você passa a desejar mais ainda, a querer ter aquele produto. Claro, não comprei, não tinha a menor, nem passava na minha cabeça, né, ter aquele valor para comprar naquele momento. Mas se eu tivesse condições, eu teria trazido, porque é maravilhosa. Era uma peça assim muito marcante. Bom, então é por isso que quando eu fiz a aula com a minha professora, eu fiquei mais contente, porque já que eu não pude comprar a flor lá da Chanel naquela época, mas eu entendi o processo, porque aí você, né, começa a fazer e vê o valor. Olha, tem todo um procedimento, tem todo um passo a passo, tem ali a hora que você está fazendo, que você está se identificando, se dedicando, prestando atenção, se concentrando naquilo, naquele momento. Então você até sai um pouco do chão e fica ali naquela criação que você quer tanto que fique, que tenha um resultado bacana, né? Então, eu levei, quando eu fiz a primeira flor, eu levei um tempo considerável, porque toda primeira flor, primeiro trabalho, seja qual for, né? Mas a flor artesanal de luxo, ela tem vários procedimentos. Então, a primeira vez que eu fiz, considerando desde a hora do tratamento do tecido até a finalização da flor, eu levei por volta de umas 5 horas, 6 horas. Porque teve todo um procedimento, né, que eu precisava acompanhar a professora. E ela vai explicando, e isso acontece normalmente numa oficina, num workshop, você vai detalhando e nós vamos tendo as primeiras experiências, não é? Então, isso vai trazendo é um tempo, não tem como um trabalho com aquela qualidade ser feito em meia hora, né? Para quem está começando. Então, isso é uma curiosidade que me passaram. Então, eu estou aqui respondendo por volta disso, porque tem todo um procedimento, né? E eu fiz mais que um modelo naquela primeira aula que eu fiz, então levei mais ou menos esse tempo para fazer as primeiras flores, né? E então, por que é importante saber a diferença da flor artesanal simples para a flor artesanal de luxo? É importante porque na questão da identificação, né? Porque muitas vezes o procedimento que é feito em cada uma
dessas qualidades de flores pode ter sido todo com a questão da emoção, da energia que você coloca na hora que está confeccionando. Mas a que é feita com a técnica de artesania do luxo, ela tem uma conotação de beleza, é muito forte, né? E é muito reconhecível quando você vê uma e outra. É difícil de fazer uma comparação de qual que merece mais, mas é por conta desse resultado, qual que merece mais o elogio, no caso. Mas o resultado é evidente, ele é muito claro, né? E qual que é o benefício que isso gera? Gera, quando você está aprendendo ou está fazendo uma flor artesanal de luxo, o benefício que gera é você saber que você ganhou tempo, não é? De olha quanto ele tem uma tradição, então tem uma história. Quantas pessoas não tiveram que queimar a cabeça, né? Queimar o cabelo para desenvolver essa técnica e que dá esse resultado tão bonito, tão satisfatório e que agrega muito valor. Por quê? Porque são peças que têm uma durabilidade mais extensa, não é? Ela tem assim um aspecto mais bonito, é indiscutível. Eu pessoalmente, então, não tenho nem como argumentar muito isso, porque é indiscutível quando você vê o resultado de uma técnica como esta, não é? Que encerra a beleza, encerra esse design, os materiais e tudo mais. E quando você obtém uma peça dessa e você ou vai oferecer para alguém ou você faz para seu uso, então o benefício é esse, a satisfação de ter aprendido a fazer uma coisa que é tão bonita e que é tão valorizada, tem esse olhar no geral, né, desse produto que foi elaborado de uma maneira muito única, né? E é evidente que aquilo é uma peça muito única. E o que acontece quando a gente não sabe a diferença? Eu acho que quando a pessoa não sabe ver a diferença, é uma pena, né? Ela está perdendo de querer entender. Se ela quiser conhecer o procedimento, ela vai poder entender um pouco mais, porque a diferença é visível, a diferença não tem como não se notar. Mas o que pode acontecer é da pessoa não saber, essa aqui está mais bonita, deve ter sido feita também de algum jeito, como essa aqui que está simples e também está bonita. Então, ela não faz ideia, então ela não teve a oportunidade de conhecer uma técnica ou adquirir um saber, não é? De uma coisa, uma técnica que é muito bem quista, muito valorizada e que pode ser, sim, trazer uma satisfação quando você sabe de todo esse backstage que está por trás quando você vê uma flor pronta, né, com tanta beleza. Ok? Então, agora que eu deixei aqui para você algumas ideias sobre a diferença da flor artesanal de luxo, a diferença, né, que existe entre ela e a flor artesanal simples, eu gostaria que você deixasse aqui o seu comentário do que você achou desse assunto aqui que eu trouxe, se você ficou com alguma dúvida, se tem alguma curiosidade que eu possa
te esclarecer. Então, eu conto com você no próximo vídeo e agradeço muito a atenção que você dispensou aqui comigo, ok? Muito obrigada. Até breve.